Mediana é uma medida de localização do centro da distribuição de um conjunto de dados ordenado de forma crescente. Se o valor separa a série em duas partes iguais, de modo que 50% dos elementos são menores ou iguais à mediana, outros 50% são maiores ou iguais à mediana. Em outras palavras, a mediana de um conjunto de valores ordenados segundo a ordem da grandeza é o valor situado de tal forma no conjunto que separa em 37 dois subconjuntos do mesmo número dos elementos. Dado não agrupado cada série de valores, como por exemplo 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 19, 16 e 9. De acordo com a definição de mediana, o primeiro passo a ser dado é o da ordenação crescente ou decrescente dos valores 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16 e 18. Dois subconjuntos de mesmo número de elementos, dado não agrupado, dado uma série de valores como por exemplo 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 18, 16 e 9. De acordo com a definição de mediana, o primeiro passo a ser dado é o da ordenação crescente ou decrescente nos valores 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16 e 18. Em seguida, tomamos aquele valor central que apresenta o mesmo número de elementos à direita e à esquerda. Em nosso exemplo, esse valor é o 10, já que nessa série há 4 elementos acima dele e 4 abaixo. Temos então MD igual a 10. Se dada tiver o número a par de termos, a mediana será por definição qualquer dos números compreendido entre os dois valores centrais da série. Convencionou-se utilizar o ponto médio, assim a série de valores 2, 6, 7, 10, 12, 13, 18 e 21 tem para a mediana a média aritmética entre 10 e 12. Logo, donde MD, verificamos que estando ordenados os valores de uma série sendo como é, depois que se passa verificando os estados, ordenando os valores de uma série sendo o número de elementos de série. O valor mediano será termo de ordem. Se for ímpar, a média aritmética dos termos de ordem. Se n for par, podemos comprar tal fato na série dada. Para igual a n igual a 9. Termo logo a mediana é o 5. Termo da série. Logo a mediana é a média aritmética do quarto quinto termo da série. Isso é, logo MD 11. Dado agrupado, se os dados se agrupam em distribuição de frequência. Cálculo da mediana de processo de modo muito semelhante àquele dos dados da agrupado, implicado porém a administração prévia das frequências simuladas. Ainda aqui temos de determinar o valor tal qual dividido entre distribuição. O cálculo da mediana se processa de modo muito semelhante àquele dos dados não agrupados, implicando, porém, a determinação prévia das frequências acumuladas. Ainda aqui temos de determinar um valor tal qual que divida a distribuição em dois grupos que contêm o mesmo número de elementos. Para o caso de distribuição, porém, a ordem a participar de qualquer um dos extremos é dada por sem intervalo de classe. Nesse caso, é o bastante identificar a frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma das frequências. A mediana será aquele valor da variável que corresponde a tal frequência acumulada. Tomemos a distribuição relativa. Tabela abaixo, complementando com a coluna correspondente à frequência acumulada. Sendo a menor frequência acumulada que supera, esse valor é 18. Corresponde ao valor sendo a menor frequência acumulada supera, esse valor é 18, que corresponde ao valor 2 da variável, sendo esse valor mediano, logo MD igual a 2. Medindo as medidas separatrizes. A utilização apenas de medida de tendência central pode não ser adequada para representar um conjunto de dados, uma vez que estes também são afetados pelos valores extremos.
E apenas com o uso dessa medida não é possível que a pesquisa tenha uma ideia clara de como a dispersão e a simetria de todos se comportam. Como alternativas que pode ser utilizada mediante separatrizes como quantis, desses percentis, essas medidas são valores que ocupam posições no conjunto dos dados. Em rol dividindo em partes iguais podem ser quartis. Quartis divide em conjunto de dados em 4 partes iguais. Descrição dos quartis, dados amostrais. Decil decide o conjunto de dados em partes iguais. A utilização apenas de medida de tendência central pode não ser adequada para representar o conjunto de dados, uma vez que este também está afetado por valores extremos, e apenas com o uso dessa medida não é possível que o pesquisador tenha ideia clara de como a dispersão e simetria dos dados se comportam. Como alternativa, pode ser utilizado medidas separatrizes como quartis, desses percentis. Essas medidas são valores que ocupam posições do conjunto de dados em rol, dividindo em partes iguais, pode ser quartis. Os quartis dividem o conjunto de dados em 4 partes iguais. Descrição dos quartis de dados amostrais. Decil divide o conjunto de dados em 10 partes iguais. Descrição dos decil dados amostrais. Percentil. Os percentis dividem o conjunto de dados em 100 partes iguais. A seguir são apresentados alguns percentuais mais usados. Descrição de alguns pacientes, dados amostrais para os dados em 100 partes iguais. A seguir são apresentados alguns dos percentis mais usados. Descrição de alguns percentis, dados amostrais para os dados em rol. O cálculo das medidas separatrizes é a mesma que da mediana, a saber, onde P é a parte inteira do P e FP a parte fracionária ou decimal. Para os dados em distribuição de frequência em classe, o cálculo das medidas separatrizes é a mesma que a de medianas, a saber, onde, exemplo 2, considerando o rol diz que dá bom o papel do Estado e a atuação do governo na segurança pública. Há necessidade de ter um governo. A sociedade poderia prescindir de governo. Se não pode, qual deveria ser sua função? Para buscar algumas respostas a tais questionamentos, imaginemos que 1000 famílias e 3 pessoas